Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Desde já sou grata com esta oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor aqui nesta noite, nesta casa de adoração. Espero que essa palavra venha como flecha no coração de cada irmão, de cada pessoa que assistir esse vídeo, essa palavra, que não venhamos só ouvir, mas praticar e guardar no nosso coração, amém? Então, quero compartilhar com os irmãos essa palavra que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 29, que diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Até aqui. Nesta noite, eu quero compartilhar com cada um de vocês essa mensagem. Essa mensagem para você que foi escolhido. Essa mensagem para você que tem um chamado, que tem um propósito de Deus na sua vida. Amém? Antes da gente entrar nesses versículos, vamos entender um pouco o que acontece um pouco antes desses versículos. Aqui é onde Jesus ele foi morto e foi ressuscitado, né? Esses episódios acontecem logo depois de Jesus ter ressuscitado. E eu já quero começar ministrando nos nossos corações que o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele está vivo. Ele não morreu, Ele não está morto. Então não tenha medo, não fique com medo, não fique amedrontado. Porque aquele que morreu, aquele que sofreu, aquele que passou tudo por nós, Ele vive, Ele reina. E nesta noite Ele diz que ainda tem um chamado, que ainda tem um propósito na minha e na sua vida. Porque aquilo que Ele nos chamou para fazer ainda está de pé, ainda não morreu. O chamado, a promessa ainda continua de pé, porque Ele ainda está no controle sobre todas as coisas. Essa palavra é para você que por causa de algum problema, por causa de alguma coisa que deu errado, se você se escondeu como os discípulos, vocês se trancaram num quarto com medo do que pode acontecer, do que poderia acontecer, mas Jesus, Ele se colocou no meio deles. E nesta noite, para você que está com medo, para você que passou por algum problema, por algum trauma que paralisou, assim como aqueles discípulos que estavam com medo, amedrontados, com medo dos judeus, ou você nesta noite que está com medo, que alguma coisa paralisou a sua vida, nesta noite Jesus, Ele se coloca no meio desse problema, no meio dessa situação. Jesus, Ele aparece e diz: a paz esteja com vocês. Não tenham medo, porque eu fui morto e ressuscitei. Ele mostrou as marcas das feridas para os discípulos. Ele mostrou onde ele tinha sido ferido, o processo. Nesta noite não tenha medo, porque aquele que te chamou, Ele vive e reina. Então não tenha medo, não se esconda, não se tranca dentro de um quarto, não fuja do seu chamado, não importa a situação, porque o nosso Deus, Ele não está morto, Ele está vivo para te ajudar, para te levantar. E Ele me trouxe aqui nesta noite para dizer: não temas, porque eu ainda tenho o controle. Não se esconda dentro de um quarto, não feche a porta, não deixe o medo te paralisar, mas assim como o Senhor Ele está vivo neste momento, assim como o Senhor Ele está vivo e pega na sua mão e te levanta nesta noite, se você
crê nessa palavra, se você crê que Jesus está vivo, se você acreditar que Ele ainda é o mesmo, que a promessa ainda é mesmo, é verdadeira, não tenha medo. O chamado, o propósito, a promessa de Deus na minha e na sua vida continua sendo a mesma. Então, nesta noite, eu quero falar para cada um de nós, não é tempo da gente ficar escondido, amedrontado e com medo. Porque assim como Jesus, Ele passou o que passou, sofreu numa cruz, morreu, foi morto e zombaram dele, nós somos discípulos dele. E ele diz que as coisas que ele passou, nós também passaríamos. Então, assim como ele ressuscitou e vive, ele tem um chamado de vida. Ele tem um id para mim, para você. Não deixe o medo, não deixe as circunstâncias, não deixe as palavras contrárias mudar aquilo que o Senhor tem na sua vida. Às vezes você já recebeu uma promessa muito grande da parte do Senhor. Às vezes o Senhor já te prometeu coisas extraordinárias, mas talvez uma palavra de derrota, talvez um comentário, talvez uma situação, talvez uma tempestade venha tentar paralisar e colocar medo em você, mas não tenha medo, porque aquele que vive, aquele que reina, Ele está com você para te ajudar, Ele está com você para te sustentar, Ele está com você para pegar na sua mão e colocar de pé mais uma vez. Não importa quantas vezes você tenha que se levantar, se colocar de pé, mas Jesus é aquele que está vivo, aquele que está com cada um de nós. Ele não desiste de você, Ele não desiste do chamado que Ele colocou na sua mão. Mesmo com o tempo, por um momento você esteja com medo de alguma coisa, mas Jesus, Ele é fiel para cumprir, para te sustentar até o final. Do começo até o final, Jesus é o mesmo e Ele não muda. E Ele não desiste nem de mim e de você. Assim como aqueles discípulos estavam com medo, trancados num quarto do que poderia acontecer, mas Jesus estava ali no meio deles. Jesus estava com eles, Jesus era o mesmo. As mesmas promessas, o mesmo chamado e propósito. Então não fique com medo, Jesus é o mesmo na sua vida, Ele não mudou. Então nesta noite confia, lembra mais uma vez da promessa dele, lembra de onde ele te tirou, lembra de onde ele falou que ia colocar você. Então é nisso que você tem que crer, que o nosso rei, ele está vivo e ele não mudou, ele continuou mesmo. Então nesta noite chama, pede perdão se for necessário, busca a presença do Senhor e tenta mais uma vez. Não deixe o medo paralisar o seu chamado, o seu propósito. E essa é uma mensagem muito rápida e muito específica, mas é para você mesmo, que tem um chamado, que tem um propósito. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele não desistiu de você. Que não é o medo que vai paralisar, que não é a tempestade que vai paralisar. Mas o que te mantém de pé ainda é a presença, ainda é a promessa dEle. É isso que te coloca de pé todos os dias, é a presença. Então não desiste do chamado que Ele tem na sua vida. Não desiste das palavras dEle. Talvez você foi enganado pelo homem, por alguma coisa que você achava que ia te ajudar, mas na verdade, quem não sustenta e não coloca de pé todos os dias é a presença, é o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite não deixe o medo, nada paralisar você. Confie apenas no nosso Jesus. Ele sim, Ele é fiel, Ele vive e Ele nos ajuda em cada momento. No momento de dor, de tristeza, angústia e alegria, em todos os momentos. É o Senhor que estava lá no meio deles, quando a porta estava fechada, quando eles estavam com medo, e o Senhor, Ele continuou o chamado na vida de cada um, e é assim na minha e na sua vida. O Senhor, Ele não abandona, Ele não nos larga, não nos deixa de lado, mas Ele continua firme e fiel, esperando que a gente confie nele, para que a gente possa chegar aonde Ele quer que a gente chegue,
Amém? E eu espero muito que essa palavra venha chegar no nosso coração, que essa palavra venha fazer morada, que essa palavra venha fazer efeito e mudar a nossa vida. E eu já agradeço a minha oportunidade e espero de verdade que essa palavra entre no nosso coração, que haja mudança, transformação, porque o Senhor, Ele é capaz de mudar a minha e a sua vida, a sua história, não importa o meio da situação. Nosso Deus, Ele é fiel. Ele nos ama e nunca desiste de nós. Amém? E eu já agradeço a minha rica oportunidade.